Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. Aqui de novo no nosso podcast Arca Missionária, louvando a Deus por sua audiência e sua participação. E o podcast Arca Missionária de hoje é especial, dentro do 23º Congresso de Adolescentes da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco, presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E conosco aqui, nossa sala de entrevista, o querido presbítero Ricardo Santos. Ele foi um dos preleitores que Deus usou aqui para ministrar a palavra para os nossos adolescentes. Querido Ricardo, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, meu pastor. Já dentro do congresso, do 23º Congresso, dos adolescentes, Ricardo, o que te chamou mais atenção especificamente para você? Meu pastor, o que nos chama a atenção no contexto geral aqui, especificamente na cidade de Abreu Lima, é a motivação do povo, não é? A gente acabou de sair de um congresso de mulheres, que todos os dias... Duas semanas de congresso, e na segunda-feira já entra no congresso de adolescentes e a igreja está lotada de adolescentes, visto que o tempo é um tempo trabalhoso, um tempo onde os adolescentes têm muitas opções, têm N opções, mas escolheram estar na presença de Deus aqui, sentindo a presença de Deus, sendo batizados com o Espírito Santo e ouvindo a palavra de Deus. E isso é que nos chama a atenção, a dedicação, a entrega desses adolescentes pela idade que têm, né? Uma idade onde eles querem conhecer muitas coisas, querem aprender muitas coisas, mas decidiram passar esta semana na presença de Deus, lotado a igreja aqui, mais de 2.000 pessoas dentro da congregação, e isso para nós... Chama atenção. Chama muito, muito a nossa atenção. Querido presbítero Ricardo, pegando a tua deixa desse gancho aí, quais seriam os desafios ou o maior desafio para o adolescente hoje? E como o adolescente pode vencer? De que forma ele pode vencer esse desafio? Bom, a gente sabe que a vida de um adolescente nos dias atuais, e como já falamos, a gama de oportunidades que se tem. De convites, como até um hino que eles acabaram de cantar, eu poderia estar em qualquer outro lugar, porque a opção tem. Diferente do nosso tempo, a gente não tinha essas opções que eles têm hoje, não é? As coisas antigamente eram muito mais difíceis, mas hoje eles já têm essa oportunidade de ser, de fazer, de estar. E essa gama de oportunidades, às vezes, trazem também frustrações, né, para a vida do adolescente, porque o adolescente quer ser, quer aprender, quer ter as coisas. A expectativa. Né? E é bom para o tempo, mas num contratempo a gente vê que algumas coisas podem vir fora do tempo, e isso pode ajudar ou atrapalhar a vida deles. Então a gente tem essa visão de hoje, de ontem e de hoje, não é? Porque o ontem, como falei, a gente não tinha essa oportunidade, e a nossa única maneira de sair de casa era ir para a igreja. Hoje não, a nossa geração tem tudo do bom e do melhor. Eles desfrutam do bom e do melhor. E só que essa busca frenética para ser e ter as coisas, acabam, às vezes, chegando fora do tempo. Gerando frustrações. Gerando frustração, e ele pode ser que não seja aquilo que eles esperavam que fosse. E aí, de certa forma, acaba se frustrando, o que é normal na vida de um adolescente, o que é bastante normal, porém, a Bíblia diz que as coisas feitas ao seu tempo, ela vem como uma maçã de ouro numa salva de prata, não é? Então, o ensinamento que a nossa geração está tendo nesses últimos dias é ter as coisas num clique. Não se esperam mais, né? Isso. E aí vem causando frustrações e depressões, síndromes, não é? E a gente nunca teve uma geração tão doente como a gente tem nesses últimos dias, que no tempo que, como a gente fala assim, no tempo, o tempo da nossa adolescência, a gente não tinha nada do que eles têm. Eu não tinha acesso à internet. E era feliz. É verdade.
Não tinha acesso à internet, não tinha carro na porta, não tinha smartphone, não tinha nada. Notebook, iPad, não tinha nada dessas coisas. Mas nós tínhamos o que de fato precisávamos, que era Jesus na nossa vida. Hoje se prega uma teologia da prosperidade, aonde é ter as coisas sem Cristo. Aí é onde vem a maior das frustrações. É passar pelos lugares, ter as coisas, possuir as coisas, ser alguma coisa, mas sem Jesus. E aí, quando a gente quer vencer, completando aqui a sua pergunta, é para a geração atual vencer tudo isso, essa busca incessante de ser, de ter, de estar, é bom esperar no tempo de Deus, porque aí uma coisa é a gente ir, outra coisa é o Senhor nos levar. Conduzir, né? Isso. Tá aí a dica, espera em Deus, espera em Cristo, né? Procura fazer a tua vontade, porque o tempo de Deus, ele é o tempo excelente, né? E o nosso Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Presbítero Ricardo, sobre a tua ministração, compartilha qual foi o viés da tua mensagem, como foi a exposição dela aqui no Congresso. A ministração da palavra hoje é falando sobre um jovem que no capítulo 37 de Gênesis aparenta também ser um adolescente, por nome de José. E eu sempre penso, quando leio quando ministro ou penso sobre essa palavra, a gente observa que José deveria ou poderia ser o jovem mais frustrado da face da terra. É verdade. Todo o contexto, todo o ambiente... Isso. Propício para ele ser um depressivo. É isso mesmo. Um desapontado da vida. Porque colocaram José num lugar de desprezo. Os irmãos dele fizeram isso nele. Então, imagina uma pressão de 10 irmãos na cabeça de um adolescente. Isso por causa de uma roupa. Como que um adulto vai ter inveja da roupa de um adolescente? E aí a Bíblia diz que por causa de uma roupa, e não somente por causa da roupa, mas porque Deus já falava com ele através de sonhos. E ele não entendia por conta da pouca idade, da experiência, né? Da imaturidade, assim como Samuel. Mas já tinha experiência com Deus. Isso, né? Já tinha essa experiência, ele só não sabia ligar uma coisa à outra. Não é? E daí a gente observa no texto que, pelo que esse jovem passou tão cedo, e eu sempre costumo dizer que tem pessoas que são testadas, provadas logo cedo. Somos obrigados, isso aconteceu comigo, falo como experiência própria, nós somos obrigados a amadurecer muito cedo. E aí a gente vê que tem jovens, embora com pouca idade, que pensam melhor do que certos adultos. Porque a responsabilidade foi entregue a ele logo cedo. Não é? É verdade. Então, ele já vem crescendo nessa pegada, sendo treinado, testado, provado. Capacitado. Quando ele chega à fase adulta, ele já chega a um homem com a mente formada, opinião formada. Diferente de alguns que vêm, às vezes, até cresce, mas a mente é uma mente infrutífera, pequena. E José não. José teve esse treinamento desde cedo. Um menino sem experiência, que vai contar um sonho na mesa e é invejado pelos seus irmãos. Logo após, é vendido pelos seus próprios irmãos, é colocado dentro de uma cisterna pelos seus próprios irmãos, vai para o Egito, é vendido como escravo sem ser escravo. Vai parar na casa de Potifar, é acusado de estupro, vai parar na prisão. Imagina a cabeça de um menino desse. Né? Hoje, por menos do que isso, tem gente se matando por aí. Verdade. Por muito menos. E aí esse moço consegue, Deus dá a ele uma resiliência tão grande que ele consegue passar por tudo isso. E a gente vê o texto do capítulo 37 até o capítulo 49, José não reclama uma vez, nem se queixa. A gente vê o adulto Jó amaldiçoando a sua própria vida e vê um menino
calado, passando por tudo isso e calado. Para que mais na frente Deus pudesse fazer na vida dele o que fez e ele se tornar um governador do Egito. Então, como foi pregado hoje pelo pastor Maurinho, tem gente que Deus preserva ele, que Deus capacita ele. E como eu falei, ele é treinado desde cedo, sem entender nada do que está se passando, mas que futuramente, com propósito, Deus vai usar essa experiência que ele tem para curar outras pessoas. Porque Paulo diz assim, nós passamos por tribulações e somos consolados pelo Espírito, para que futuramente a gente possa consolar outras pessoas com a mesma consolação que a gente recebeu. Isso é lindo, né? É. Deus é bom. Então você que está em casa aí entendendo o trabalhar de Deus, né? Se colocando à disposição do próprio Deus, se entregue ao Senhor, porque tudo tem um propósito, né? Deus tem um propósito muito grande na tua vida e é um Deus fiel para cumprir com as suas promessas. Presbítero Ricardo, dentro desse contexto, né, de congressos, dentro desse contexto de ministração da palavra, qual é a tua preocupação? O que é que mais te preocupa ao ministrar uma palavra? Meu pastor, a gente sempre não pode dispensar de forma nenhuma a oração. Eu sempre costumo dizer que eu acredito que falei aqui no podcast do Congresso de Mulheres, eu acho cantar uma coisa muito fácil. Entre aspas, né? Uma coisa muito fácil. Compor é difícil, cantar é fácil. Mas extrair uma mensagem do coração de Deus para a noiva do Cordeiro traz para nós uma preocupação muito grande, até porque nós estamos falando em nome do Senhor. E a gente está usando o nome de alguém para passar uma informação. É como se a gente estivesse usando o nome do nosso presidente, não comparando ele a Deus, claro, mas somente uma comparação, só para a gente entender o raciocínio, é a gente usar o nome do pastor presidente para passar uma informação para alguém. E se ele não me disse? E se não foi ele quem passou? Porque às vezes as pessoas querem intimidar alguém usando o nome de uma pessoa. Pois é. Não é? Ou se a mensagem não é aquela que ele pediu para eu transmitir. Exatamente. Tem todo um contexto. Então, tem todo um contexto. Então, a gente vai estar sendo... no momento em que estamos falando a palavra, nós somos um representante legal de Deus para abençoar ou para amaldiçoar. Então, a gente tem que ter cuidado no que fala, tem que ter peso no que fala, porque a Bíblia diz que Elias chegou diante do rei Acabe e disse: vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que não vai chover e nem vai cair orvalho sobre a terra. Pronto. Jeová fechou os céus. Ele disse: quem falou foi Elias? Pronto. Assinado está. Não vai chover. Não vai chover. Você está dizendo que não vai, não vai. Acabou. Então, a palavra liberada, ela pode gerar dois efeitos. Ou ela mata, ou ela dá vida. Então, por isso que a gente precisa falar com responsabilidade, para não colocar no coração, hoje no contexto do 23º Congresso de Adolescentes, não colocar uma falsa esperança. Muito bem. No coração deles. Dizer que Deus vai fazer, se a vontade de Deus não for essa. Isso mesmo. Mas uma esperança verdadeira, né? Sim. Bíblica. Perfeito. Para que eles entendam que a gente não serve a Deus pelo que ele pode fazer, mas serve a Deus pelo que ele é. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo, a gente vai continuar servindo do mesmo jeito. Comendo ou não, calçando ou não, vestindo ou não. Porque as pessoas hoje, não sei em que tempo a gente está aqui no podcast, se pode ir mais um pouco além, mas a gente está num tempo onde as pessoas estão indo muito para a igreja. Eu sempre costumo dizer isso. Tem muita gente indo para a igreja e pouca gente entrando no culto. Tem diferença? Tem, muita. Porque na ministração do pastor Mauro, ele estava dizendo que às vezes as pessoas são atraídas pelo nome do pregador. Quem é que está pregando? Fulano de tal. Aí a massa chega. Mas se tudo isso fosse por causa de Jesus,
as coisas seriam completamente diferentes. E o culto seria outro. A gente ia entrar no tabernáculo, no templo, hoje, no caso nosso, no templo, mas ia entrar para vir para um culto. E quem vem para o culto traz uma oferta. E olha que eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de uma oferta. A oferta nem sempre é dinheiro. A oferta pode estar num sacrifício de louvor, como fez o salmista. Pode estar num trabalho voluntário. Isso é uma oferta. Na própria adoração, ofertando uma adoração. A vida a Deus. Esquecendo do mundo e estando aqui na presença de Deus, como se nada tivesse acontecendo. O pau quebrando, a tempestade quase afundando a embarcação. Eu estou aqui para adorar, para ouvir. Sim, independente da minha dor, independente do meu momento. Eu creio, eu sirvo, eu adoro a um Deus que pode todas as coisas. Então, se Ele pode, eu vou descansar nele. Porque a Bíblia diz no Salmos 91, verso 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Pronto. Então, a gente se preocupa na ministração da palavra em trazer uma mensagem de Deus para o povo. Não só esbanjar conhecimento, porque às vezes tem muito conhecimento, mas não tem graça. Isso. E aí a gente precisa da graça e do conhecimento. É muito bom a conversa, presbítero Ricardo, mas estamos encerrando já o tempo do podcast, deixar o senhor à vontade para ministrar uma palavra para aqueles que estão em casa nos ouvir agora, os adolescentes que participaram, estão participando, e aqueles também que nos acompanham, que estão aí assistindo o nosso podcast Arca Missionária. Fique à vontade. Sim. Queridos, nós tivemos uma conversa muito produtiva aqui com o nosso pastor Trajano e toda a equipe. Eu já quero agradecer ao meu pastor Trajano pelo convite, a nós estendido, ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, e a toda a mesa diretora da nossa convenção, que tem me dado uma singela oportunidade, eu conhecendo e sabendo das limitações que tem, mas o Senhor tem sido bondoso comigo e a graça do Senhor tem coberto a minha vida. E eu quero agradecer ao meu pastor presidente, ao nosso pastor Trajano, por esta oportunidade de anunciar ao mundo um Cristo que nós servimos, que nós temos, que a gente diz que aceitamos a Ele, mas na verdade foi Ele quem nos aceitou, né? E isso é um privilégio. E eu quero deixar uma palavra de reflexão aqui para todos os adolescentes da casa do Senhor, que vocês possam esperar em Deus. Eu prego hoje para adolescentes, mas prego como se estivesse na pele deles, porque eu também já fui adolescente, já passei pelas coisas que os adolescentes passam. Eu sei o que é tentação, eu sei o que é perseguição, eu sei o que é ter, eu sei o que é não ter, eu sei o que é poder estar e não estar, querer estar e não poder estar. E isso, ao invés de me enfraquecer, me fortaleceu. Porque em detrimento do tempo, eu decidi esperar no Senhor. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você esperar em Deus, você acreditar no que Deus lhe falou, você não precisa de mais nada, somente da coragem e da promessa. Só isso que você precisa. Você vai estar experimentando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é maior e melhor do que a nossa vontade. Porque na nossa vontade a gente vê o momento, e na vontade de Deus ele vê o futuro. E quem vê o futuro vê melhor. Nós estamos preocupados muito com o agora. Agora a juventude quer namorar, agora a juventude quer ter dinheiro, quer fazer, quer estar, quer ir. Mas as coisas feitas ao seu tempo, ela tem um sabor de mel, como já cantam por aí. Então espere no Senhor, você não vai perder nada em esperar em Deus. Porque a Bíblia diz, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. É melhor chegar em algum lugar, ser guiado por Deus, sendo guiado por Deus, do que ir sozinho. Alguém falou uma palavra esses dias
e ministrou uma palavra dizendo: se a gente for sozinho, a gente pode até chegar mais longe, mas se a gente for acompanhado, a gente vai estar num lugar mais seguro, porque é melhor andar com Deus do que andar sozinho. Deus abençoe sua vida e você continue esperando no Senhor, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus abençoe. Presbítero Ricardo Santos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Louvo a Deus por tua vida, por sua família, pelo teu ministério, para a glória de Deus. Eu que agradeço. Você pode assistir na íntegra a mensagem ministrada pelo querido presbítero Ricardo Santos. Está na descrição do vídeo. Assim que encerrar aqui o bate-papo do podcast Arca Missionária, você acessa e assiste, certamente será edificado. Deixa o teu like, compartilhe para que mais vidas sejam edificadas pelo poder da palavra de Deus. Quero encerrar lendo um texto para você de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.